Salve, salve meus amigos. O Vasco não jogou bem, mas o suficiente para vencer o Bangu por 2-0, terminar a Taça Guanabara em segundo lugar com 23 pontos, a mesma pontuação que o Flamengo, porém o Vasco levou vantagem no saldo de gols. Se tivesse vencido por 1-0 também teria passado o Flamengo na classificação, teria empatado tanto na pontuação quanto o Vasco Pro, mas o Vasco levaria vantagem no confronto direto. Bom, e após o jogo, o Maurício Barbieri conversou com a gente e no jogo de hoje o Vasco teve algumas alterações, né? No lugar do Piton e do Léo. Do Léo entrou o Anderson, depois do Zé Vitor, e no lugar do Piton entrou o Paulo Vitor. Né? O Paulo Vitor, aliás, jogou. Se tem algum jogador que jogou pela vida hoje, foi o Paulo Vitor. Né? Ele fez bateu o lateral que terminou no gol do Gabriel Perk. Foi ele que sofreu o pênalti perdido agora pelo Alex Teixeira. Mas após o jogo, o Maurício Barbieri foi questionado sobre essas mudanças. Ele falou que, além de tentar poupar o Léo e o Piton, que estavam pendurados, também para observar esses jogadores, até porque no Campeonato Brasileiro vai ter muita suspensão, contusão, enfim, vai ter que conhecer todo um grupo, e até elogiou os substitutos. Veja. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de 2 resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos. A gente, mais uma vez, acabou entrando com uma equipe diferente, a gente falou isso outras vezes, né? Hoje a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro, e também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na iminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar, de crescer com os desafios, né, com as oportunidades. Então a gente segue nessa batida. Também falou sobre o pênalti perdido, né? Questionaram ele se está tendo alguma coisa psicológica afetando o time, já que o Pedro Raul perdeu 2 cobranças e agora é o Alex Teixeira. E qual é a opinião do Barbieri sobre isso? Veja. Boa noite, obrigado. Eu vou começar pelo final. Acho que já teve, sim, outros momentos em outros clubes que aconteceu. Eu me lembro de momentos em que o mesmo jogador acabou perdendo algumas cobranças seguidas, 3 ou enfim, mas também acho que não vem ao caso. A gente sempre treina, especialmente em vésperas de jogo, e como a gente tem jogado bastante, a gente tem sempre treinado. O Pedro e o Alex são dois jogadores que sempre estão na lista. Não tem uma explicação
fácil para te dar. Se fosse um ponto fácil, a gente já teria resolvido. É claro que incomoda a mim, incomoda a eles principalmente, mas é o que você frisou. Eles têm um histórico de aproveitamento bom recente. Eu não consigo entender por que não aconteceu da gente fazer. Talvez seja mérito do goleiro, talvez um pouco de ansiedade, especialmente o Pedro no segundo por ter pedido um anteriormente. Não acredito que o Alex tenha ficado pressionado por essa perda dos outros dois. Talvez cansaço do último jogo, difícil explicar, não tem uma explicação, mas a gente segue trabalhando. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso, ainda bem que não fizeram falta nas últimas 2 partidas. Também ele falou sobre o confronto com o Flamengo, inevitável de alguém perguntasse. E ele falou que agora, ele foi questionado se acha que o jogo vai ser igual no primeiro jogo, que o Vasco venceu por 1-0. Ele lembrou que agora é a fase decisiva e por isso o estado emocional dos 2 clubes deverão estar mais aflorados e vai ganhar aquele que conseguir administrar melhor a emoção na hora da partida. Veja. Boa noite. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer sempre decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Eu questionei a ele sobre se o Vasco tem batedor de pênalti, porque o Pedro Raul perdeu 2 vezes, o Alex Teixeira teve um pênalti que o Vasco fez com o Jair, contra o Trem. 3 batedores diferentes, uma vez só que converteu. E eu lembrei a ele sobre que antigamente, nos grandes times do Vasco, nos anos 80, pênalti para o Vasco, o torcedor já sabia que era o Roberto Dinamite que ia cobrar. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, sabia que o Romário ia cobrar. E hoje o Vasco tem batedor de pênaltis, confirando. Barbera, boa noite, parabéns pela vitória. O grandes times do Vasco sempre teve um batedor de pênalti que a torcida falava, o Roberto Dinamite, o Romário. E o Vasco hoje tem um batedor. E outra coisa, hoje o Vasco levou algum susto do Bangu. Por quê? A gente tem procurado, como eu disse, trabalhar. Tem sempre jogadores que treinam consistentemente. A gente leva em conta a avaliação desses treinamentos para colocar o nome nas relações lá. Eu não acho que porque a gente tenha perdido os últimos 3, e é claro que esse é um fato que incomoda, a gente deva dizer que não tem. O Jair, por exemplo, bateu contra o Trem e fez. É um dos jogadores que está na relação. Hoje ele não pegou, pode ser que no próximo jogo seja ele o primeiro. Como tem outros jogadores que treinam também, é um ponto que a gente vai ajustar sem dúvida nenhuma. Também questionei ele sobre os sustos que o Vasco levou. O Bangu teve várias oportunidades nesse jogo. Ele explicou por que o Vasco levou o susto.
segundo ponto é, por que o Vasco levou sustos hoje? Eu acho que duas questões. Primeiro, uma ineficiência nossa em colocar logo o placar maior, porque a gente teve muitas oportunidades, para o próprio pênalti, como você citou, mas não só ele, várias oportunidades de ampliar e a gente não estava conseguindo isso. Toda vez que você deixa o adversário nesse placar mínimo, ele se sente vivo, ele vai tentar buscar um resultado, ele vai tentar. Se a gente consegue ampliar mais cedo, sem dúvida nenhuma, isso tira o ímpeto, tira o ânimo dele, a gente consegue controlar melhor o jogo. E depois tem a ver com questões de espaço, da gente muitas vezes, até na ansiedade de ampliar, a gente acabou ficando um pouco desorganizado nas transições, fato que a gente não precisava por já ter a vantagem. Eu lembro que teve um lance um pouco antes do Barros entrar, em que o Jair foi apoiar, o Puma foi apoiar, todo mundo foi apoiar e a gente acabou tomando o contra-ataque do contra-ataque sem necessidade, porque a gente podia, de repente, chegar um pouco menos de jogadores, trabalhar melhor a jogada e estar equilibrado. Mas é um ponto que a gente vai ajustar, sem dúvida. É isso, galera. Agora, ó, vai ser um jogão Vasco-Flamengo, 2 jogos emocionantes. Vale lembrar que o Vasco, como terminou em segundo lugar, tem a vantagem de 2 resultados iguais, né? No caso de, por exemplo, se o Flamengo vencer por 1-0 no primeiro jogo, Vasco devolvendo 1-0 no segundo jogo, se classifica para a final. Se houver 2 empates, o Vasco se classifica para a final. E se o Vasco vencer o primeiro jogo, por exemplo, aumenta ainda mais a vantagem. Então o Vasco está, se o Vasco não jogar pensando apenas no regulamento debaixo do braço, tem tudo para chegar à final do Campeonato Carioca. Como eu disse, todo cuidado é pouco. O Flamengo anda em uma má fase, perderam, não chegaram nem na final do Mundial, perderam a Recopa, perderam a Recopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, e acabaram de perder também a Taça Guanabara para o Fluminense. Estão em uma má fase, os torcedores deles estão pedindo a demissão do Vitor Pereira e os torcedores de Fervaz zoando, pedindo para o Vitor Pereira ficar. Mas é um time perigoso. Tem Gabigol, tem Pedro. Então é arriscado jogar apenas pensando em empatar os 2 jogos. E eu creio que o Vasco vai jogar da mesma forma, atento, daquela forma de tentar sufocar o adversário, como fez no primeiro jogo, que saiu vitorioso, né? Por 1-0, teve bola na trave, teve pênalti perdido. Agora, sobre pênalti, é preciso que os batedores do Vasco treinam pênalti. Pênalti não tem jeito, tem que treinar. E pelo visto, eles não treinam. Pedro Raul por 2 vezes e o Alex Teixeira hoje bateram no meio, na meia altura. Como eu já falei outras vezes, se o goleiro acertar o canto, meia altura pegar. E jogo decisivo, como agora vai ser contra o Flamengo, isso pode ser erro capital. Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Agora está chegando outra vez o confronto com o maior rival. Até mais.